Você já se deparou com alguma situação que você sente que as suas energias, a sua força está diminuindo? Você ainda tem muitos projetos, muitos sonhos a serem realizados, mas parece que a energia está acabando, está faltando forças. O que fazer para não perder suas energias? O que fazer para manter as suas energias, para realizar os seus sonhos e os seus projetos? Sobre esse assunto nós vamos tratar neste vídeo. Eu sou José Roberto Pellegrino, eu sou médico geriatra, também sou escritor. Aqui nesse canal nós falamos de longevidade saudável, nós falamos de como viver mais, como viver bem, como viver com sabedoria. Aqui nós falamos da geração terceira onda. Vamos lá. Uma criança, ela gasta muitas energias, mas muita mesmo. Uma criança, ela brinca, ela corre, ela transpira, ela pula o dia todo. É difícil até imaginar como é que a criança tem tantas energias para gastar em todos os dias da sua vida. Mas isso é próprio da criança. Através deste gasto excessivo de energias, a criança vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai se formando. Depois vem a adolescência e a juventude. É outra época da vida que se gasta, que se desperdiça muitas energias. Mas o desperdiçar dessas energias fazem parte das vidas dos adolescentes e dos jovens. Através deste gasto excessivo de energia, de esbanjar energias, de perder aparentemente essas energias. Aliás, se um adulto, aquele adulto mais racional, quando ele olha para um adolescente, para um jovem, ele diz: quanto desperdício de energias. Mas não é desperdício. Através deste gasto excessivo de energias é que o adolescente e o jovem, ele vai errando. E quando ele tem a possibilidade de aprender com os erros, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai fazendo as suas escolhas, certas ou erradas. Passado a infância, a adolescência e a juventude, vem a vida adulta, que é o período produtivo e o período reprodutivo do ser humano. É nesta fase que o indivíduo constitui a sua família. É a fase que o indivíduo trabalha, que ele põe em prática a sua profissão, que ele vai em busca de trabalho para fazer a sua vida financeira, a sua vida profissional. Nesta época, o indivíduo gasta muitas energias em duas coisas, principalmente com o trabalho e com a família. Não é fácil constituir uma família, criar uma família. Da mesma fase, o indivíduo passa grande parte da vida absorvida no seu trabalho e ele devota uma energia muito grande a esses dois segmentos, que é o trabalho e a família. São duas situações que o indivíduo gasta muito de suas energias. E também a vida adulta, o período produtivo e reprodutivo do ser humano, é o período mais longo da vida do indivíduo. O indivíduo passa aí 30, 40 anos trabalhando, cuidando da sua família, construindo o seu futuro. Depois da infância, da adolescência, da juventude, da vida adulta, os indivíduos, depois dos 50, 60, 70 anos, se ele tiver sabedoria, ele entra na famosa geração terceira onda. O que é a geração terceira onda? É viver com sabedoria. Nesta fase, nós começamos a experimentar o declínio das energias, o declínio da força física. A partir dos 35 anos, o indivíduo começa a perder massa muscular e quando ele perde massa muscular, ele perde força física. Também há um declínio das energias, das nossas energias.
O que nós devemos fazer para não perder tantas energias, para manter um nível adequado de energias, para continuar produtivo, continuar ativo e participativo na vida. Em primeiro lugar, a gente deve viver com sabedoria. Quando nós vivemos com sabedoria, nós fazemos escolhas certas, nós aproveitamos bem o nosso tempo, nós não desperdiçamos energia. Se a infância e a juventude era um período de energias fartas, mas nós desperdiçamos muitas energias. Quando o indivíduo adentra essa fase que ele passou dos 50, 60 anos, ele começa a experimentar a sua diminuição de energia, ele tem que fazer um uso inteligente de suas energias e do tempo. E como fazer o uso inteligente das energias e do tempo? Em primeiro lugar, é não gastar energia, não gastar tempo com futilidades. Nós temos que aproveitar bem o tempo. Quando nós aproveitamos bem o tempo, nós temos tempo para tudo. Eu sempre digo que o tempo não passa, o tempo ele é cíclico, o tempo se renova. Por exemplo, todo ano tem primavera, todo ano tem inverno, tem verão, tem outono, enfim. O tempo ele é cíclico, quem passa pelo tempo somos nós. E nós temos que aproveitar muito bem esta passagem. Com o passar dos anos, nós ganhamos mais discernimento, nós ganhamos sabedoria, embora nem todos ganhem em sabedoria. Sabedoria é algo cultivável, sabedoria é a busca pelo autoconhecimento. Então, como usar bem o tempo? É não desperdiçar em futilidades, não desperdiçar o tempo com fofocas, não desperdiçar o tempo com as inutilidades da vida. Quando nós fazermos alguma coisa, por exemplo, eu vou ter uma tarde ociosa. Esse ócio ele tem que ser criativo, esse ócio tem que fazer bem para a minha alma, fazer bem para o meu corpo. Quando eu vou fazer uma viagem, essa viagem não é apenas para tirar foto e postar nas redes sociais. Esta viagem tem que enriquecer a minha alma, tem que enriquecer o meu conhecimento. Essa viagem tem que fazer bem para mim. Além de adquirir sabedoria, né, de evitar as futilidades, de perder tempo com futilidades, de tudo que a gente fazer, tirar proveito para nós mesmos, na forma de aprendizado, na forma de bem-estar, na forma de bem relacionar com as pessoas e com o mundo, existem algumas formas de nós cultivarmos as nossas energias. Como nós falamos, depois dos 35 anos, o indivíduo começa a perder massa muscular. Para não perder tanta massa muscular, nós temos que praticar exercícios físicos. O exercício físico tem que ser diário. Nós podemos fazer ginástica, fazer caminhada. O ideal seria praticar um esporte adaptado. Nós não devemos jogar futebol, por exemplo, se o indivíduo tem aí 55, 60 anos, ele vai jogar futebol, quer jogar a mesma coisa que o jovem. Não, o esporte tem que ser adaptado para a idade, mas ele tem que praticar o esporte, o ideal é praticar um esporte ou a dança. Enfim, tem várias modalidades, cada um tem a sua aptidão. Então, primeiro lugar para conservar a nossa força, a nossa energia é através de exercícios físicos regulares, constantes e de preferência aqueles exercícios, aquelas práticas que nos dão prazer. Em segundo lugar, uma grande fonte de energia que muitas vezes nós não valorizamos. Sabe por quê? Nós somos escravos dos prazeres. Nós sempre buscamos a satisfazer os prazeres da gula. Mas a nossa segunda fonte de energia é a alimentação. Eu sempre digo que o indivíduo, quando ele adquire sabedoria, ele passa a gostar, ele passa a sentir prazer em comer aquilo que lhe faz bem. Na alimentação está a nossa grande fonte de energia depois da atividade física.
Por quê? Alimentar, de toda forma nós vamos nos alimentar. Atividade física, exercícios físicos, depende muito do nosso empenho, da nossa vontade. Mas, por outro lado, alimentação correta, alimentação saudável, exige treinamento, exige tempo, exige adaptação, enfim, exige sabedoria. A nossa terceira fonte de energia é uma fonte que nós relacionamos mal com ela, que é dormir bem. Você não imagina uma noite de sono bem dormida, como que ela recompõe as energias, como é que uma noite de sono refaz a nossa força, a nossa energia. Através do sono, o nosso cérebro sofre um processo de limpeza. Imagine vocês que o nosso cérebro funcione como um escritório, como uma casa. Depois de um dia de muito trabalho, aquela casa está suja, está desorganizada e você precisa reorganizar, você precisa limpar. Uma noite de sono significa isso, é a limpeza do nosso corpo. Através do sono, nós promovemos uma limpeza do nosso corpo, nós deixamos o nosso corpo, a nossa mente preparada para mais um dia. Dormir bem também é estilo de vida, dormir bem é treinamento. As pessoas pensam que dormir é igual ir lá e ligar e desligar uma tomada. Não é assim. A grande causa de insônia são, em primeiro lugar, os nossos hábitos de vida irregulares, não saudáveis. Segundo, não ter uma rotina. Mas sobre isso nós vamos falar em outros vídeos. Nós já falamos de exercícios físicos, da alimentação e do sono, como forma de nós mantermos a nossa energia, de uma forma de nós repormos as nossas energias perdidas. Mas tem uma quarta forma. A quarta forma é a nossa relação com o mundo e aprendermos coisas novas. Nós temos que nos relacionar bem com o mundo, nós temos que relacionar bem com as pessoas e nós temos que aprender coisas novas e coisas relevantes. Sabe por quê? Quando nós aprendemos coisas novas e coisas relevantes, o nosso cérebro, ele vai se restaurando as suas capacidades perdidas, ele vai desenvolvendo a sua neuroplasticidade e isso é extremamente importante. Aliás, eu tive um professor, tenho, porque professor nunca morre, professor sempre fica vivo na nossa memória, e esse meu professor, ele ainda está vivo, apesar de uma idade bastante avançada, ele sempre nos ensinava que para chegar a uma longevidade saudável, para viver muito e viver bem, nós temos que ter boas pernas, porque quem tem bom corpo físico, quem tem boa perna, consegue andar, consegue ter independência, consegue ter mobilidade. E nós temos que ter uma boa cabeça, uma boa memória, um bom raciocínio, porque quando a gente tem boa memória, nós governamos o nosso corpo, a nossa vida e nós temos autonomia. Então nós temos que estar muito bem fisicamente, nós temos que estar muito bem mentalmente, para preservarmos as nossas energias, as nossas forças, mesmo que essas forças diminuam com a idade, com o passar do tempo. As poucas energias e a pouca força que nos resta, sempre ela é suficiente quando nós vivemos com sabedoria, quando nós temos sabedoria, quando nós temos autoconhecimento e capacidade de discernimento. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe um like. Esse like é importantíssimo para o nosso canal crescer. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e compartilhe com seus amigos este vídeo. O nosso muito obrigado e nós nos encontramos em um outro vídeo.